Quem ensina sabe como é importante contar com serviços de qualidade. Por isso, nós da Brilhante Piscinas e Aquecedores estamos no mercado há mais de 25 anos, oferecendo tudo para piscinas e aquecimento solar. Brilhante Piscinas e Aquecedores. Tudo para sua piscina e aquecimento solar. Faça um orçamento na Brilhante Piscinas e Aquecedores. 33228917. Brilhante Piscinas e Aquecedores. Bateu aquela fome? Não sabe onde ir? Venha conhecer o Senhor Dog, o famoso e tradicional cachorro-quente, especial duplo, malucão e o mais pedido, lanche Senhor Dog. Atendemos no segundo piso do Shopping Royal Plaza, quiosque 302. Ligue 3338-3551. Castelo forte é o nosso Deus, escudo e boa espada, com seu poder defende os seus, a sua igreja amada. Com força e com furor, nos prova o tentador, com artimanhas traz e astúcias infernais. Iguais não há na terra. Bom dia a todos, graça e paz do Senhor Jesus. Estamos dando início a mais um IPCcast, o seu programa de segunda-feira, a partir das 9 horas da manhã, aqui direto na Deus Vivo Web TV. Estamos aqui hoje, somente eu, o pastor Ney. Hoje o irmão João não pôde estar conosco, com certeza deverá estar acompanhando aí online junto com a gente. João, fica aqui o nosso abraço, as nossas orações. Que Deus o abençoe, que Deus continue derramando das tuas ricas bênçãos sobre a sua vida, meu irmão. Estamos aqui hoje com um tema, em breve, que a gente vai comentar aí, bem interessante. Nós ontem fizemos o lançamento aí de um e-book, falando um pouquinho dos movimentos dos nossos irmãos evangélicos, cristãos, ali nas décadas de 40 e 50 do século XX, aí do século passado. E dentre esses movimentos, o surgimento da nossa igreja, a Igreja Presbiteriana de Cambé. Então a gente hoje pretende aqui compartilhar algumas curiosidades e você poderá depois ler todas essas curiosidades através desse e-book. Esse e-book ele será distribuído, ele já está disponível em nosso site, você pode baixá-lo gratuitamente. É um serviço aí para que nós possamos conhecer um pouquinho mais a história dos primórdios aí, do surgimento da nossa igreja e de alguns movimentos importantes ali na década de 30 e 40, dentre eles a própria colonização da cidade de Londrina, cidade de Cambé, entre outras localidades aqui na nossa região. E a gente vai notar que grande parte desses movimentos de colonização aqui em nossa região foram sob influência de irmãos em Cristo, de pessoas que caminhavam aí com o intuito de glorificar o nome do Senhor. Então nós vamos aqui com muita alegria já fazer a saudação para aqueles que nos acompanham.
Estamos aqui hoje, a irmã Neuza Aparecida já, né, se mostrando presente. Bom dia, paz do Senhor. O Edmilson, um grande parceiro nosso, tem ajudado aqui nos bastidores para a realização do IPCcast, é um irmão querido da nossa igreja. Deus o abençoe, bom dia. Roblox do João, meus amados irmãos, pastor Ney, querido João, a paz. O Espírito Santo faça de vocês a voz do Senhor para o nosso entendimento. Amém. Que Deus assim nos capacite. O Lipe já colocou aí também o nosso site. Você pode entrar ali no nosso site, na parte de boletins, você já terá acesso ao e-book qual nós vamos falar nesta manhã. O Mateus Profício, querido irmão aí, fala pastor, que Deus abençoe. Opa, e-book é bom, vou dar uma olhada lá. Isso mesmo, dá uma olhada lá. Esse e-book a gente vai falar um pouquinho sobre ele daqui a pouco. Vamos tentar dar uma passada hoje aqui nesse e-book, trazer aqui alguns destaques para a gente poder olhar. E eu particularmente sou muito apaixonado por história, sempre gostei muito dessa matéria. Tem gente que não curte tanto, assim como eu não sou muito da matemática, não sou muito da física, né? O Lipe ali, pelo jeito, se identificou comigo também, né, Lipe? O Lipe gosta de matemática e física, então, E tem gente que não tem tanto, mas é aquilo, a gente precisa da matemática, a gente precisa da física. E da mesma forma, nós também precisamos da história. Precisamos ali olhar a história para nos inspirar, para nos ensinar, para nos direcionar, né, sobre coisas que nós precisamos continuar fazendo, sobre situações que nós precisamos não fazer mais, sobre situações que nos inspiram a prosseguir fazendo. A história tem muito desse objetivo para todos nós, né? Sabermos um pouco das nossas origens, sabemos um pouco daquilo que aconteceu e de como isso influencia as nossas caminhadas nos dias de hoje e nos direciona para o futuro. Então é muito importante a gente poder fazer esse resgate. Nós convidamos também o pastor José Júlio, que é o autor desse e-book, né? As pesquisas foram feitas por ele, a gente fez a compilação e a diagramação desse e-book, mas o pastor José Júlio é quem fez o texto. Mas ele é muito reservado, né? Falou, eu vou pensar e acabou não participando aqui com a gente, mas fica aqui a nossa gratidão pela generosidade, né, do nosso irmão. Ele é um pastor jubilado na Igreja Presbiteriana do Brasil, inclusive tem ali um histórico, né, do pastor José Júlio. Ele fez um livro histórico ali sobre a história, né, o surgimento da cidade de Cambé. Não sei se tem ainda disponível para venda, mas o nome do livro é Viagem à Nova Danzig, que era o nome do distrito, né, do que hoje é a cidade de Cambé. Então ali há vários registros, há várias informações e bom, você vai poder conhecer um pouquinho da biografia, né, do nosso irmão José Júlio, um irmão querido que tem ali nos auxiliado, tem estado junto com a gente ali na igreja, colaborou muito para com o Reino de Deus, né, participou da Junta de Missões Nacionais, da Igreja Presbiteriana do Brasil, né, fez um trabalho muito bonito lá em São Mateus do Sul, e um trabalho abençoadíssimo, né, de desenvolvimento da Igreja de São Mateus do Sul. Ele exerceu ali, aqui no final está dizendo, ele ficou, cadê aqui? Ele ficou final, sendo aprovado, designado a São Mateus do Sul, dedicou-se de 1999 até 2014, né, nessa cidade, desenvolvendo um trabalho de implantação de igreja em São Mateus do Sul, um trabalho extremamente bem sucedido, né, e tem caminhado ali com a gente, né, hoje já pastor jubilado na Igreja Presbiteriana do Brasil, mas como a gente fala, né, a questão de chamado, ele ultrapassa os limites do tempo, o limite dos anos, né? O chamado é enquanto estivermos vivos, nós somos chamados a servir o nosso Deus. Então, pessoal, nós vamos aqui dar início a falar um pouquinho dessa história. Antes disso, apenas reforçando, você pode aí olhar no nosso site, nós temos algumas programações em curso,
Caso você queira participar, caso você queira se envolver, entre em contato com a gente. O site está aí, o Lipe já colocou nos comentários no YouTube. Nós temos várias programações em curso. Nessa semana eu quero dar destaque aí, o próximo sábado, nós vamos ter o nosso Dia da Família. Nós vamos comemorar ali o nosso aniversário de 80 anos de organização. A gente vai passar um dia inteiro numa chácara para um momento de comunhão, um momento de diversão, torcer aí para o tempo ajudar, de repente está um pouquinho mais calor para aproveitar a piscina que tem lá, mas se não der, não tem problema. A nossa juventude, o Ministério Infantil, eles estão programando uma série de atividades, gincanas, uma série de ações, né, para a gente poder aproveitar ali aquele dia. Também acionamos o Ministério de Churrasco da nossa igreja, para que eles possam ali preparar o almoço, já deixar tudo certo. Né? Então, o Adriano, aí, o nosso líder do Ministério de Churrasco, Adriano, já coloquei você de líder aí. Então, já está à frente aí para poder dar início junto com a nossa diaconia, junto com os demais irmãos. Enfim, vai ser um tempo aí de muita diversão, de muita comunhão, principalmente de muita gratidão a Deus. Né? Nós vamos ali juntos passar esse dia, teremos um tempo devocional, um tempo ali para ministrarmos, para sermos ministrados por Deus. Enfim, um momento realmente muito especial. Caso você queira participar, entre em contato comigo, entre em contato com a gente, para que você possa saber um pouco mais e de que forma você pode participar conosco, tá bom? Também teremos no próximo domingo, o Domingo da Igreja Perseguida, um evento organizado pela Missão Portas Abertas, que vem com o intuito de conscientizar a igreja, né, no sentido de orar, interceder, fazer parte, né, de uma certa forma, em conhecer um pouco mais, né, os desafios de uma igreja cujos irmãos sobrevivem a um outro estilo de perseguição. Né? A gente comentou sobre isso aí no painel escatológico na semana passada. Né? São irmãos e irmãs em Cristo que vivem uma perseguição direta. Né? Eles não podem publicamente, né, expressar a sua fé no Senhor, não podem publicamente cultuar. Eles precisam fazer tudo de uma forma mais secreta, né? E são perseguidos por isso, perdem suas casas, são separados das famílias, filhos são vendidos. Olha, é uma situação difícil. E o Domingo da Igreja Perseguida vem exatamente com esse intuito de nos conscientizar, de fazermos parte, né, em oração, contribuindo, sendo enviados, se assim Deus nos chamar, mas de uma certa forma participarmos desse momento. Então a nossa igreja, né, o próximo culto aí de domingo, será inteiramente dedicado à causa da igreja perseguida, né, esse tema que é levantado pela Missão Portas Abertas. Nós somos parceiros, a nossa igreja é parceira da Missão Portas Abertas há muitos anos, e as obras do Portas Abertas são obras extremamente relevantes para nos conscientizarmos do nosso chamado, para nos conscientizarmos daquilo que somos realmente chamados a fazer como igreja, tá bom? Então, não deixe de participar, temos uma série de programações, você pode acompanhar tudo ali direto no nosso site, pode acompanhar lá que está bem separadinho, e qualquer coisa, me procure, deixa aí um comentário, coloque alguma informação que a gente entre em contato com você e esclarece todas as dúvidas. Feitos os avisos paroquiais, vamos então aqui para o nosso e-book. O irmão José Júlio, ele escreveu o nosso pedido no início do ano, ali em fevereiro, março. Eu falei com ele, falou: meu irmão, você tem alguma coisa? Eu gostaria de ter algum registro, alguma situação que expressasse, né, esses primeiros anos aqui da nossa igreja e tudo mais. E aí ele fez um artigo, e nesse artigo ele traz, né, de uma forma muito generosa, de uma maneira muito tremenda, né, essas histórias que estão aqui compiladas nesse e-book, essas pesquisas, essas entrevistas que o nosso irmão, pastor José Júlio, também jornalista, né? Então, já com muita autoridade nessa área, faz esse levantamento para todos nós e nos apresenta realmente um artigo muito interessante. Aí, no mês passado, com esse intuito de comemorarmos, nós pensamos em colocar como um e-book,
que fica, né, de uma forma que fica fácil, né, a organização e a distribuição, né, e quem sabe de repente alguém se interesse depois e resolva fazer desse e-book um livro impresso, né? Aí fica o convite, né, de repente de dar uma olhada, ver, adaptar, né, para a realidade. Isso é um pouco diferente e também mais trabalhosa. Mas a ideia do e-book realmente veio nesse sentido, de tornar de uma certa forma registrado esse lindo trabalho do nosso irmão José Júlio, que nos apresenta essa obra aí riquíssima, essa obra realmente muito valiosa, que nos faz entender, compreender um pouquinho, né, o movimento aí histórico, né, do surgimento das nossas cidades aqui na nossa região, e outros trabalhos, né, de irmãos cristãos ali nos seus contextos, podendo servir ao Senhor. Bom, a introdução aqui deste e-book, ele realmente traz aqui uma ideia. Ele faz o início, né, dizendo aqui: quando a Igreja Presbiteriana de Cambé completa 80 anos, é oportuno destacar o fundamental papel desempenhado por evangélicos na recente história da colonização do norte do Paraná, em especial quanto aos milhares de alqueires de terra adquiridos legalmente do estado do Paraná pela Companhia de Terras Norte do Paraná, subsidiária da Paraná Plantations, empresa de capital inglês e ética protestante, fundada na década de 1920. Então, a Companhia de Terras Norte do Paraná, né, ela fazia parte exatamente, era uma empresa de capital inglês e uma ética já protestante. Então a gente já vê aqui um pouco dessa diferença já no seu ramo, na sua forma de atuação, né, logo no início. E aí a Companhia de Terras Norte do Paraná, acho que todos aqui que estudamos na nossa região teve um dia contato com isso na aula de história da cidade, né, história de Londrina, história de Cambé, pôde de repente observar um pouquinho sobre essa história e o movimento dos pioneiros aqui na nossa região. E a Companhia de Terras Norte do Paraná exerceu uma influência significativa para a colonização e para o desenvolvimento das nossas cidades, né? E muita gente chegou por aqui, né, especialmente aí na década de 30, na década de 40. E aqui a gente via realmente, o José Júlio ele vai compartilhando, né, que a segurança era complicada nessa região. Havia aqui muitos grileiros também, né, que queriam se aproveitar. E, enfim, a gente vai vendo exatamente esse desafio dentro dessa nova terra, dessa nova oportunidade que surgia aqui no norte do Paraná, uma terra que eles foram percebendo, né, uma terra boa, uma terra de qualidade, a terra roxa, uma terra em que se plantando, né, tudo dá, né, uma terra realmente bastante rica de nutrientes para a plantação e até hoje, né, usada aí como uma extensa área agrícola aqui na nossa região, não é verdade? Então, muito bom. E aí a gente vê exatamente dentro desse contexto histórico de colonização, a figura de algumas pessoas que fazem parte, que vão ali colocando um pouco de suas histórias e a gente conhecendo um pouquinho aí o trabalho dessas pessoas e, por consequência, também o surgimento de alguns trabalhos, né, de algumas igrejas, né? Então a gente vê aqui o surgimento da Igreja Presbiteriana em Londrina, hoje a Igreja Presbiteriana Central de Londrina. Ela surgiu aqui, nessa época da década de 30. E depois da Igreja Presbiteriana Central foram surgindo outras igrejas presbiterianas, e dentre elas a Igreja Presbiteriana de Nova Danzig, que vai se tornar depois a Igreja Presbiteriana de Cambé. Ela surge em 1945, ali junto, antes ainda de Cambé virar Cambé, né? Antes da cidade virar cidade. Ela surge e começa um trabalho muito interessante. Então a gente vai vendo exatamente muitos desse resgate, dessas memórias, né, desses pioneiros, desse trabalho evangélico, né? Então é uma intenção aqui dentro desse e-book também trazer esse resgate, trazer essas histórias para o nosso conhecimento. Bom, a primeira história que é retratada no livro, no e-book, é a história do George Craig Smith. Eu acho que todo mundo que estudou história de Londrina um dia
né, na infância, ele já teve a oportunidade de conhecer a história desse pioneiro. Eu até, inclusive, quando eu era criança, né, meus 8, 9 anos de idade, o George Craig Smith era vivo ainda. E eu tive o privilégio de conhecê-lo pessoalmente, né? Ele foi convidado pela escola onde eu estudava para participar junto com a gente ali, para que a gente pudesse conhecer, né, a figura de um pioneiro da cidade de Londrina pessoalmente. E depois, para minha surpresa, né, eu fui notar que George Craig Smith era um cristão evangélico e um dos líderes da caravana da Companhia de Terras Norte do Paraná. Então a gente realmente engrandece e louva e agradece ao Senhor, né, pela história e pelo testemunho. Ele veio aí em uma expedição onde estava o doutor Alexandre Rasgulaeff, inclusive é um nome de rua até aqui em Londrina, né, uma rua bem conhecida lá na região da Gleba Palhano, acho que se não me engano, ou ali mais para a região sul da cidade de Londrina. Então a gente vê realmente aqui o destaque, né, da chegada aqui na nossa região, em Londrina, uma região realmente ainda cercada de muito mato, de muita incerteza, mas ao mesmo tempo eles enxergavam uma oportunidade muito grande. Depois a gente vai percebendo aqui a história do primeiro presbiteriano, né, digamos assim, a chegar em Londrina, né, além ali no caso seria Fulgêncio Ferreira Neves, né? Inclusive é uma rua aqui perto, né? Ela fica aqui, hoje é o nome de uma rua que fica bem próximo ali da Willie Davis, oh meu Deus, indo para o Estádio do Café, aí tem ali a Rio Branco, depois Rio Branco vira, como é que não, a Rio Branco ela termina, ela continua, vira avenida, aquela avenidona que vai lá para a Zona Norte. Como é que é o nome dela? Esqueci agora, meu Deus. Winston Churchill. E ela fica meio que paralela ao Winston Churchill, aqui no Jardim Coliseu, em Londrina, Rua Fulgêncio Ferreira Neves. Ele foi o primeiro presbiteriano, né, a estar aqui na região de Londrina. A sua filha, Isaura Ferreira Neves, inclusive é uma das entrevistadas pelo José Júlio, aqui nesse e-book tem a entrevista dela. Vou falar um pouquinho da história dela também. E a gente vê aqui exatamente, chegando aqui, a história do Pedro Bellarmino também, né? Um dos fundadores da IPB de Londrina, né? Era um presbítero que veio junto aqui na nossa cidade, que dava assistência aqui aos trabalhos da nossa cidade. Então a gente vai vendo exatamente esses trabalhos aqui acontecendo na nossa região. E é interessante que Fulgêncio Ferreira Neves foi eleito vereador, reeleito em 1950. Em 1947, percebendo a necessidade de Londrina ter um jornal, ele funda, junto com Abdoral Araújo e posteriormente João Milanês, o jornal Folha de Londrina. Vocês conhecem? Pois é um trabalho aí cujo um dos fundadores é o Fulgêncio, né, nosso irmão em Cristo, né, já em memória, né? Depois no e-book ele traz um pouquinho sobre a transcrição da ata de fundação da nossa igreja no dia 27 de junho de 1945, com a inclusão aqui de alguns membros. E eu destaco nessa ata aqui que um dos pastores, né, que fez a oração de encerramento e de instituição da Igreja Presbiteriana de Cambé foi o pastor Zaqueu de Melo, orando pela nossa comunidade, pela Igreja Presbiteriana de Cambé. Aqui, Zaqueu de Melo é um nome muito mais conhecido como Teatro Zaqueu de Melo, né, do lado da Biblioteca Pública Municipal de Londrina. Fica ali entre a Agência dos Correios e a Biblioteca Pública Municipal, bem em frente ao bosque ali de Londrina, né? É um nome bastante conhecido na nossa cidade. Inclusive, a gente colocou partes da ata transcrita, escrita, né? A gente tem essa ata ali guardada com a gente até os dias de hoje, ela é registrada até os dias de hoje junto com a gente ali. E é muito interessante a gente perceber essa história acontecendo. Aqui, ó, o Matheus está acompanhando aqui, ele colocou Winston Churchill, isso mesmo, Winston Churchill. Demorei aqui para lembrar, rapaz, deu um branco aqui. O Tiago Malvese, vou ouvindo enquanto preparo minhas cabeceiras. Muito bom conhecermos mais sobre a história da nossa comunidade. Abraço, uma excelente semana para todos nós. O João está aqui também, bom dia, graça e paz, Deus abençoe. Isso aí, Deus abençoe, meu irmão, um grande abraço.
Seguindo aqui, meus irmãos, a gente vai vendo exatamente as primeiras eleições, né, com a organização do corpo do conselho dessa igreja presbiteriana de Cambé. E a gente vai vendo também que o presbítero Francisco Vieira, ele foi o primeiro prefeito ali de Cambé, né? Hoje que seria Nova Danzig ainda. E aí a gente vai tendo um pouquinho dessa situação aqui, mostrando um pouquinho em seguida essa transcrição, né, do esboço histórico, por exemplo, do livro de Atas aqui da nossa igreja. A gente vai observando sobre a construção do novo templo, né, em maio de 1948, que foi inaugurado, já alguns anos depois. Ele começa primeiro com um templo de madeira, um espaço de madeira, onde hoje é o nosso edifício de educação cristã. Depois ele é feita a construção do templo, que é o nosso templo que está até hoje, né, erguido ali na igreja. Muito bom. E destaca-se, né, nessa história que no processo de inauguração do templo, né, haviam cerca de 500 pessoas ali na região. Hoje, na igreja, a gente não consegue, quando a igreja é cheia ali, 120 pessoas, a igreja está cheia. Bem pequenininho o espaço do nosso templo, né? Então você imagina 500 pessoas ali, como que estava essa situação, né? Então, muito interessante. Nós temos também aqui o registro da doação, né, pela Sociedade Auxiliadora Feminina, a SAF. Em 1950, elas compraram o primeiro harmônio. O que é harmônio? É um instrumento musical muito parecido com um piano, muito parecido com um órgão. Só que você precisa ficar com os pés mexendo para que ele saia o ar e você vai tocando. E esse instrumento, inclusive, ele se encontra ali até hoje disponível em nossa igreja. Ele está lá no salão social da igreja, disponível para a gente poder olhar, contemplar e louvar a Deus, né, pela oportunidade de conhecermos aí. Eu, particularmente, até antes de entrar na igreja ali mesmo, eu nunca tinha ouvido falar, né, de um instrumento como esse. E ele faz até hoje um som muito bonito, né? As pessoas que tocam um pouquinho mais ali, às vezes tocam um pouquinho, e tem que ter uma habilidade extra aí com os pés, né? Hoje quem toca teclado usa o pé ali de repente para o pedal, né? Mas na época você precisava ficar ali com o pé tocando toda hora para que saísse o som. Então, um desafio aí muito grande. E aí nós temos também a relação de pastores que passaram pela igreja, né, dos anos 40 até a minha estada ali a partir de 2023. Também alguns irmãos, alguns oficiais. E alguns destaques aqui no quesito a Sociedade Auxiliadora Feminina, né? Foi feito um trabalho muito bonito. Hoje o nosso Ministério Feminino lá da igreja dá continuidade a esses trabalhos, com estudos bíblicos, com tempo de oração e quem sabe aí retornando alguns trabalhos mais voltados para a área do artesanato. A União da Mocidade Presbiteriana, ela surgiu ali já no final da década de 40, né? Na história da igreja tem isso acontecendo, então até hoje o nosso Ministério de Juventude, ele se chama o Ministério Start, né? É um ministério que está ali se refazendo, né? Depois da pandemia, sofremos bastante com esses efeitos, mas hoje já é um grupo formadinho, bem legal, e que está ali crescendo para a honra e glória do nosso Deus. E aí nós entramos na história da primeira professora de Nova Danzig. Então essa filha, né, do Fulgêncio Ferreira Neves, a Isaura Ferreira Neves, que nos brilhanta, né, com um pouco da sua história, a sua apaixonada, né? Acho que o professor é uma das carreiras menos valorizadas, né? Mas muito importantes para qualquer profissão, para qualquer um. A educação, ela é fundamental. E a gente vê exatamente em histórias como essa, como é apaixonante, como é algo tão tremendo a história, né, e a profissão do professor. Então, ela faz aqui uma entrevista com o nosso irmão José Júlio e traz um pouquinho sobre esse seu desejo de participar, de vir para a nossa região para iniciar seus estudos na educação. Então a gente vê aqui no início de 1934, né, o pai Fulgêncio regressava ao Paraná, a Isaura, sua filha, gostaria muito de ir com ele. E aí ela falava: pai, eu quero abrir uma escola nesse lugar novo, ensinar aquelas crianças. Aí o Fulgêncio falava para ela: minha filha, aquilo lá é primitivo, é muito longe.
Eu não posso levar a família agora. Não teve jeito. Aí Fulgêncio voltou sozinho para Londrina. Mas a garota não se deu por vencida. Nessa época, o seu mano mais velho trazia mudanças de um caminhãozinho Ford. Numa bela manhã, lá estava ela, 18 anos, espremida entre gente, traias e arreios de animais de carga de mais uma família de pioneiros. Viemos até Ourinhos de caminhão, ali fizeram a baldeação de toda a mudança para o trem. A Maria Fumaça nos deixou à beira do Tibagi, aquele estradão batido, aquelas árvores tão verdes. Era bonito e gostoso. Cheguei aqui e nunca mais tive vontade de voltar. E ela resolve, então, fundar uma escola em Nova Danzig, hoje Cambé. Em maio de 1934, ela foi pela primeira vez nessa região e começou ali a falar. Ficou sabendo que não tinha escola, queria conhecer o lugar, descobriu ali uma pequena casa de madeira, 2 águas, estava desocupada, e aí alugou a casa para ela. Disse para o meu pai que ia precisar de uma mesinha com cadeira, bancos, carteiras e uma lousa. Em cada banco ficavam 5 alunos, um juntinho do outro. As carteiras tinham uma cavinha onde as crianças colocavam os lápis. A boa notícia contagiou a vila. A professora abriu as inscrições e em pouco tempo haviam alunos para uma turma. 1º de agosto de 1934. Eram 10 japonesinhos, mais 8 filhos de italianos, portugueses, alemães e brasileiros. A dificuldade para ela era ensinar os pequenos Niseis. Eles só falavam japonês. Imagina, as criancinhas só falando japonês. Você tem que dar aula para eles. E também na escola. Quase todo santo dia a professora tinha que repreendê-los. Então, ensinando-os a falar a língua portuguesa. Em 1935, a escola tinha 70 alunos inscritos. Para atender a todos, a Isaura contratou mais 2 professores, Aura e João. Anos depois, a escola foi assumida pela prefeitura do município de Londrina, porque Nova Danzig ainda era um distrito. Aí tem a foto, inclusive no e-book, da primeira turma da professora Isaura, em agosto de 1934. Então, vejam que histórias interessantes aqui de pessoas que vão se doando para fazerem um trabalho de desenvolvimento na nossa região. Um outro pioneiro presbiteriano, Carlos César, o Carlito, Carlito César, o primeiro carteiro de Cambé. Então a gente vê aqui um pouco da história dele, um pouco do seu testemunho, um pouco daquilo que ele aqui relatava para o nosso irmão José Júlio. Também a Irene César Martins, uma professora, irmã do Carlito, pioneira também na Igreja Presbiteriana de Cambé, também aí professora, É interessante que a nossa igreja, ela desde o início, ela vem com um desejo, isso na ata de fundação está descrito, com um desejo de trabalhar pela alfabetização, no desenvolvimento da educação. Então, isso é algo muito ligado à nossa igreja. A Igreja Presbiteriana de Cambé tem essa preocupação e essa preocupação existe até os dias de hoje. Talvez na alfabetização já tenham outros meios hoje, mas muito mais no sentido da educação, como na educação cristã. Então é algo muito interessante. E nós vamos observando aqui a história de Emma Zulstansk, professora missionária, que chega em 1943 aqui na região de Nova Danzig, uma missionária. Até os 18 anos de idade não sabia ler ou escrever. Estudou no Instituto Cristão de Castro, onde se formou professora, sendo enviada em 1943 a Londrina, passando a lecionar no distrito de Nova Danzig. Ela foi entrevistada pelo José Júlio, em Ponta Grossa, e se referiu aqui à igreja dos primórdios aqui da Igreja Presbiteriana de Cambé. Ela fala que o templo era uma casa pequena, de madeira, que reunia um pequeno grupo. Tinha as famílias Godoy e Vieira, nós ensinávamos na escola dominical. De manhã eu lecionava na escola do Estado e depois o almoço na escola evangélica, em uma sala cedida no prédio da prefeitura. Um dos seus alunos, Cássio Vieira, aos 3 anos, aprendeu a ler acompanhando os maiores. Mais tarde, ele se tornou secretário de Educação do Paraná. Interessante, Outro ilustre aluno foi Hélio Paulo Vieira, pastor e professor universitário. Emma ficou apenas 2 anos no distrito, se mudou depois para Formosa, em Goiás, e depois Chapada dos Guimarães, onde fundou uma escola em Buritis para alfabetizar os índios. Em São Paulo, formou-se como enfermeira.
queria voltar a seus alunos índios, mas foi constrangida a trabalhar em hospitais de São Paulo até 1978. Foi laureada com a Medalha de Honra ao Mérito quando ganhou uma viagem à Escócia, onde participou do Congresso da União Médica Hospitalar Evangélica, da qual foi tesoureira. Foi membro da Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo, onde nasceu as Nações Pioneiras, que na data da entrevista já atuava em 56 países. Ela lembra, só em um hospital em 3 missionárias ganhamos 1.400 almas para Jesus. Aos 83 anos ainda não deixou a peteca cair. Ela concluiu, eu fui enfermeira do corpo, hoje eu sou enfermeira da alma. Né? Algumas das histórias que a gente vai notando aqui. Né? E aí a gente vai vendo um pouquinho da história de um grupo de presbiterianos ali que começaram a se reunir em 1935 num patrimônio rural conhecido como Água do Cateto. Reunia-se ali algumas pessoas, dentre essas pessoas aqui são pessoas que foram também aí, importantes para o surgimento da nossa igreja. Inclusive Eunice Rodrigues Campana, né, ela relatou que quando chegou do estado de São Paulo, aos 8 anos de idade, a igreja funcionava na casa da minha tia Lúcia, no córrego do Cateto. Então vejam que desde o início, né, da década de 30, esse trabalho ele começa a surgir. E a IPB de Londrina dava apoio a essas pessoas, e depois a gente vai vendo outras pessoas aqui já conhecidas dentro do e-book aqui, né? Então é interessante que a gente vê um pouco da rotina, né, nesse contexto, dos trabalhos que eram feitos nessa região. Parece que tudo muito fácil, né? Mas qualquer deslocamento aqui era uma aventura. Qualquer deslocamento aqui era uma dificuldade muito grande. Mas essas pessoas não deixavam de se reunir. Falando um pouquinho aqui também do prefeito de Nova Danzig, né, para Francisco Paula Vieira, falando um pouquinho do seu testemunho, do seu histórico. É muito interessante essa história dele. Depois aqui o Chico Vieira e a IPB de Cambé, né, quando eles começam ali a evangelizar os vizinhos e a ter um trabalho mais específico. Então é algo que eles vão compartilhando, né? E é interessante que aqui a gente vê o Estatuto da Igreja Presbiteriana de Nova Danzig. Hoje a nossa igreja, ela definia no artigo 2º, dizendo que esta igreja tem por fim dar culto a Deus, em espírito e em verdade, conforme ele revela na Escritura Sagrada, e proclamar o Evangelho, e combater o analfabetismo e realizar a beneficência. Então, um dos motes, um dos objetivos aqui é sim combater o analfabetismo, é ser contribuinte da educação como um todo, mas principalmente uma educação que transforma, uma educação que muda a história das nossas vidas. E aí a gente vai observando mais dessas histórias, né, dos recursos aqui para a construção do templo, para a construção do edifício de educação cristã. E é interessante que a Igreja Presbiteriana de Cambé encara o propósito de construir o templo para a igreja. E aqui a gente começa a ver como eles se organizam para que essa construção acontecesse. Então, olha aqui, ó, em reuniões ficou decidido, cada um vai contribuir com uma parte. Cada um vai pedir alguma coisa para amigos que entendam o que nós estamos fazendo aqui. Assim, muitas pessoas da vila ajudaram a construir o nosso templo, pessoas de outros credos. Aí a igreja cresceu e alguém falou, agora precisamos construir um edifício de educação religiosa. Houve nova campanha e dessa vez o menino Hélio lidera a campanha. E esse menino de 14 anos, ele faz essa carta, dizendo aqui, para quem será o edifício de educação religiosa? A igreja pertence ao Senhor do céu e da terra. O rei convida a todos os dispostos para a obra. Você está incluído no número desses? Imagina, 14 anos fazendo isso, né? E aí ele consegue fazer aqui, contribuir junto com a igreja para fazer essa arrecadação. Então, a criançada, a Liga Juvenil, vendia refresco de groselha, tinha pé de groselha aqui no quintal, colhia a flor da groselha, espremia, fazia o refresco, ficava muito boa a bebida, vendia o licorzinho para conseguir o dinheiro para construir o prédio. O mais importante, para encerrar agora, é a fidelidade de todo esse pessoal pioneiro. Todo o sofrimento, os mesmos problemas que temos hoje,
Hoje a gente diz, a vida está difícil. Difícil uma pinóia. Difícil era em nossos dias, dizia José Cândido Rodrigues. A gente trabalhava o dia inteiro para ganhar um patacão. A expressão bem da época, né? Era uma moeda grande. Com esse dinheiro você ia ao mercado e levava uma compra para casa. Hoje você tem que levar um caminhão de dinheiro para levar quase nada para casa. Inversão das coisas, né? E aí a gente vai observando a mudança aqui de Nova Dantzig para Cambé, né, quando a cidade de Cambé é instituída, né, como que a nossa igreja se comporta durante este período. E aí a gente vai também dando destaque aos pastores e professores aqui no hall de membros da nossa igreja. Né? A Igreja Presbiteriana de Cambé sempre teve a participação de muitos professores, de muitas pessoas. Então a gente nota exatamente essa questão. Inclusive aqui é destacado que a APAE, né, a Associação de Pais e Amigos de Excepcionais, foi fundada por cidadãos beneméritos de Cambé, e essa associação teve o início em suas atividades no edifício de educação religiosa da nossa igreja, que foi graciosamente cedida, né, para essa entidade, uma escola modelo conhecida em todo o Brasil, né? Então, desde a fundação, a igreja tem sido representada na rede escolar, primeiro e segundo graus em nossa cidade. Então aí nós temos a professora Irene, a professora Dirce César de Souza, a professora Neuza de Andrade Stutz, inclusive, que dá o nome ao nosso ao nosso edifício de educação cristã hoje. Ela foi também homenageada com o nome da biblioteca da escola Atílio Codato e também aí ao edifício de educação religiosa. Professora Azeni de Azevedo Stonoga, também professora Zenete de Azevedo Ficker, a professora Rosicler Fernandes Piveta, também, né, membro assíduo da nossa igreja, hoje uma de nossas integrantes do Conselho de Missões, sempre assídua ainda em nossa comunidade. A nossa irmã Etelvina Tiradentes, também, querida irmã, sempre contribuindo aí para o ensino, para a educação. E nós temos também, né, desde 2023, para não fugir desde 2023, a nossa igreja firma uma parceria com a ADAC, a Associação de Autistas de Cambé. Essa é uma associação que se iniciou em 2023 e eles não tinham espaço para poder exercer as suas atividades. Então a igreja cede o seu espaço, cede o espaço da sua estrutura ali no Centro de Educação Cristã, e a ADAC ela organiza ali as suas atividades. Ela se organiza, digamos assim, a sede administrativa, né, da ADAC acaba acontecendo ali no salão da nossa igreja. Eles hoje têm aulas de reforço escolar para as famílias, né, de crianças autistas, de crianças especiais. Nós temos ali também um atendimento e triagem de famílias, atendimento psicopedagógico, eventos, né, que são realizados. Tivemos um evento aí sobre cuidadores de pessoas, realizado na última sexta-feira. Então a gente cede o espaço da igreja para o exercício da atividade da ADAC desde 2023 e tem sido uma parceria muito interessante, muito bom para todos nós. Também temos aqui destaque ao presbítero Osias Stutz. Estava até conversando ontem com as filhas dele, né? Eu não tive o privilégio de conhecê-lo, ele já está em memória, né? Já está na glória do Pai. E ele fala aqui, né? Eu continuei o meu trabalho na igreja pela graça do Senhor. Ocupei cargos na igreja, desde zelador até presbítero. Continuei cooperando em trabalhos de culto, visitas aos lares, hospitais, pessoas crentes, atendendo pedidos de vizinhos e amigos que me chamavam para orar. Realizei trabalhos de evangelização. Atualmente ocupo o cargo de presidente do Ministério da Terceira Idade, da IPB. Então, uma história realmente, pelas pessoas que falam sobre ele, né, falam que realmente era um homem especial, uma família especial. E ele fala: sinto saudades, porque só tem saudades quem tem amigos, quem tem história, quem foi abençoado por Deus. É melhor sentir saudades do que viver vazio. E eles realmente fizeram um trabalho tremendo, né, dentro da cidade de Cambé, dentro da nossa igreja. Nós temos aqui alguns membros formados em teologia, né, que participaram aqui da nossa igreja. Nós temos algumas pessoas que foram, digamos assim, elas se desenvolveram, começaram o seu ministério pastoral na nossa igreja. E hoje são pastores, estão em outras igrejas, em outras comunidades.
né? Então, muito bom. E aqui, já indo para a parte final, né? Estudar o passado traz benefícios ao presente, né? Essa é a principal lição de história, né? Esse breve relato histórico, baseado aqui nessas pesquisas, nessas entrevistas, nos livros da igreja, em outros boletins, revela a nossa geração, né? Uma poderosa herança espiritual e um estimulante desafio. E também um motivo de reflexão a cada um dos seus membros, a cada uma de suas lideranças, né? Há um antigo ditado que nos lembra: quem não sabe de onde veio, não sabe para onde vai. A realidade e as circunstâncias mudam. A igreja presbiteriana de Cambé sempre se manteve como agora um excelente conceito junto à população do nosso município. A construção desse templo, fruto do esforço daqueles irmãos entre 1945 e 48, teve a simpatia e o apoio de cristãos de outras denominações, em especial os amigos da Igreja Católica, graças à índole do povo e ao exemplo abnegado de Francisco Paulo Vieira, então prefeito de Nova Dantes e ainda distrito de Londrina. Esse bom conceito vem sendo mantido nas gerações seguintes e vigora no presente. Muitas famílias aqui passaram, várias deixaram Cambé para viver em outras regiões, tangidos pelas circunstâncias. Grande parte dos líderes e irmãos aqui já citados desfrutam da glória celeste. Somos, pois, desafiados pela graciosa história da nossa igreja e, por isso, encorajados na oração, no serviço ao próximo, evangelização, cuja existência dignifica o ser humano e glorifica a Deus, soberano Senhor da igreja. E aqui a gente temos depois algumas fotos, né, do primeiro templo da IPB de Cambé, o templo em alvenaria, com a torre da frente ainda mais elevada, né, no início. Depois essa parte da torre precisou ser demolida para que a estrutura permanecesse, ela estava ficando pesada já para a estrutura. A foto aí dos 50 anos da igreja em 1995, algumas artes da comemoração dos 60 e dos 70 anos da igreja, em 2005 e 2015, respectivamente, e uma foto aí mais atual, né, da igreja agora em meados de 2025. Então, um pouquinho depois aí um indicativo sobre o autor, o nosso irmão pastor José Júlio. Meus irmãos, a ideia hoje era essa, de trazermos um pouco dessa história, um pouco dessas curiosidades, e nós precisamos sim conhecer um pouquinho sobre as origens aqui um pouco pessoais, né, da nossa região, da nossa igreja, e olhar o exemplo destas pessoas, olhar o exemplo de cada um daquilo que elas fizeram, daquilo que elas realizaram, né? Então hoje foi um bate-papo aqui, se bem que bate-papo, eu tô sozinho hoje, né? O João aqui fez falta para trocar ideia com a gente aqui, mas foi mais uma descrição mesmo, um momento de compartilhar histórico, né? Para que possamos perceber um pouquinho aí dessa relevância, né? De como que, de conhecermos um pouco mais, de observarmos um pouco mais a história e assim, né, sermos levados a cada vez mais nos apegar, cada vez mais termos esse senso de pertencimento à nossa comunidade de fé. Falando um pouquinho especificamente da Igreja Presbiteriana de Cambé, mas a chegada dessas pessoas na década de 30 e 40 favorece, né, o próprio desenvolvimento da igreja evangélica como um todo, né? Nós temos vários outros trabalhos que tiveram início, às vezes até antes, mas com essa chegada, né, com certeza o trabalho de outras denominações também foi possível por conta desses trabalhos que aconteceram aqui na nossa região. Meus irmãos, convido você mais uma vez, né, o e-book já está disponível, o Lipe até colocou aí o link para que você baixe o e-book para a sua leitura. Faça essa leitura com calma, né? Hoje a gente só deu uma pincelada aqui em alguns itens, em algumas curiosidades, para que a gente possa fazer a menção aí de uma maneira completamente interessante para podermos juntos olhar um pouco mais a nossa história. Beleza? Pessoal, nós vamos ficando por aqui. Vou fazer uma oração e em seguida nós vamos encerrar esse programa, tá bom? Senhor nosso Deus, obrigado por esse dia, obrigado por este momento festivo em nossa comunidade de fé. Obrigado porque até aqui o Senhor nos ajudou, até aqui o Senhor tem nos sustentado. Queremos, Senhor, ser inspirados, incentivados, desafiados
pelas histórias de nossos irmãos e irmãs de fé que fizeram, ó Deus, um trabalho tremendo, ó Deus amado, para a glória do Teu nome, para o surgimento dos trabalhos da nossa igreja e, por fim, para o desenvolvimento da nossa comunidade. Que possamos, ó Deus, debaixo da Tua graça, pelo Teu Espírito, para a Tua glória, continuar esse trabalho, continuar esse trabalho, esse ministério, esse desafio que nos é dado, olhando, observando firmemente para o autor, consumador da nossa fé, Jesus Cristo, mas deixando esse legado de fé, esse legado de reino, para que mais e mais pessoas venham ao pleno conhecimento do Senhor e do Evangelho de Jesus Cristo. Abençoa-nos, ó Deus, nesta semana, que a mão do Senhor, a boa mão do Senhor seja sobre todos os que nos acompanham, aqueles que irão assistir depois, que o Senhor os abençoe em nome de Jesus. Amém e amém. Pessoal, obrigado mais uma vez, fiquem todos com Deus, até mais. No nome forte de Jesus, nos reunimos aquecidos por sua luz, por meio do Senhor, unidos neste amor, com vinho e pão nós celebramos comunhão.